Bom dia, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na tua vida. Hoje é mais um dia qual nós estamos aqui para fazer a nossa meditação na palavra de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que sabemos que o intuito de fazermos as meditações é para que possamos, em meio às lutas, sabemos que isso é inevitável. Muitas pessoas passam por prova, por situações que, ao exercermos a fé em nosso Deus, em um relacionamento profundo nas Escrituras Sagradas. Essa aqui é a certeza, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura. Em Malaquias 3,1 diz que, em Malaquias 3, ele fala que Deus, ele não muda. Por isso, vós não sois consumidos, ó filho de Jacó. Ou seja, em Isaías 40, versículo 8, diz que as folhas podem cair, murchar sua flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Então Deus é imutável, o mesmo Deus que está no passado, está no presente. É o mesmo que opera, que faz milagre, que se revela e demonstra esse amor por mim e por você. Amém? Então a nossa meditação, vamos em Êxodo 20, versículo 8, tá bom? Vamos abrir a Bíblia aqui e vamos meditar nesse versículo. E vamos entender, pedir que o Espírito Santo possa falar comigo e falar com você. Para que aí então a gente passará a ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Que Deus possa ser comigo, com você nesse momento tão especial de meditação. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. A nossa meditação é em Êxodo 20. Vamos lá para o versículo 8. Olha o que diz assim: lembra-te. A palavra lembra é porque, de certa forma, alguém esqueceria. Aqui possamos notar aqui, nas escritas, são palavras sagradas, dizendo: lembra-te do dia do sábado. Aqui fala dos 10 mandamentos. 10 mandamentos de Deus, dado pelo próprio Deus ao povo israelita, ao povo Israel, não somente para ele. Porque em diante vamos falar mais um pouco, em Eclesiastes também 12, 13, em Salomão, o homem mais sábio que não houve em toda a história, dizendo: a suma de tudo é temer a Deus, Ele fala, e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Muitos atribuem esse mandamento aqui como dado ao povo de Israel e somente a eles. E hoje não é mais permitido que possamos observar, porque ficou como no Antigo Testamento, ficou ali, abolido ali com a morte de Cristo. Muitos têm esse conhecimento, mas a Bíblia nos mostra dizendo, olha o que diz aqui na Bíblia: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o que? Toda a tua obra. Interessante que Deus começa dizendo: lembra-te do dia do sábado. Por quê? Porque é um dia que Deus está presente nele. É um dia que não foi escolhido pelos profetas, pelos apóstolos, por nenhum outro, mas sim por Deus. E Deus pede para que nos lembramos. Porque a partir desse momento aqui, nós lembramos, reconhecemos quem Ele é. E aqui reconhecemos como Criador. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Interessante que Ele dá 6 dias para que possamos trabalhar. Mas aqui diz que mais o sábado é do Senhor, teu Deus. Aqui não pertence a homem esse dia. Deus, Ele nos dá 6 para que possamos buscar fazer toda a nossa obra.
Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu forasteiro, as tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Aqui é a obra da criação. Aqui nos mostra quem Deus é. Ele é o Criador. Ele fez céus e terra, o mar e tudo que neles há. Passamos adiante e olha só o que diz aqui ainda. E ao 7º dia ele descansou. Por isso foi que ele abençoou e santificou o dia do sábado. Olha que palavra. A pergunta diz aqui, é o mandamento que tornou-se esquecido por toda a humanidade. E o que diz o 4º mandamento? Diz isso, para nós lembrarmos do dia de sábado. Aqui podemos notar, né? Podemos notar no 4º mandamento, de Êxodo 28, Deus deixando aqui um lembrete. Um lembrete é algo que não podemos esquecer. Aqui Deus demonstra, primeiro, que Ele é Deus. Imaginamos que hoje estamos em um mundo, hoje no século 21, nós estamos no século 21, um século que está muito avançado, tanto na parte da tecnologia, da ciência e muitas outras coisas. Existem muitos deuses no mundo de hoje. Pessoas que têm fé em várias coisas, em vários deuses, muitos seguidores. Só que aqui então Deus, ele se demonstra que Ele é Deus. Primeiro que Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E aqui nos demonstra que o dia de sábado foi santificado e abençoado. Por isso que ele pede para que eu e para que você o santifique. Mais adiante iremos falar um pouco sobre essa questão. Olha o que diz aqui, segundo a palavra de Deus. O mandamento do sábado é uma ordem divina para nos lembrar de que somos criaturas de Deus. Então, quando você observa esse mandamento, você lembra que você pertence a um Criador que lá no começo de Gênesis, no começo, estabeleceu o sábado. Então o sábado, muitos têm uma ideia que foi dado ao judeu, sendo que o sábado lá em Gênesis, onde nós iremos abrir agora, e foi dado lá quando Deus havia terminado toda a obra de Deus. Muitos aderem o sábado esquecido e no lugar do sábado colocado o domingo. Mas em toda a Bíblia você não vai ver essa troca, essa autorização de Deus, porque o sábado primeiro foi estabelecido por Deus e é um lembrete, é uma marca. Vou dar um exemplo maior. Quando você tem ali seus animais, os bois, umas vacas, se você coloca eles no meio de outros, sem a sua marca, você não vai identificar quem eles é. Aí agora você identifica o seu boi, para que, mesmo estando no meio de outros, você vai reconhecer pela sua marca. Assim é o mandamento de Deus. Nós somos reconhecidos pela marca de Deus, o mandamento, a qual foi Deus que estabeleceu ele. E esse mandamento, segundo aqui a palavra fala, que o sábado é uma ordem, não foi ordem de profeta, ordem de discípulo, foi ordem do Criador. Para nós lembrarmos de que somos criatura dele. Ao guardarmos o sábado, confessamos diante de todos que cremos no Criador. Aí eu pergunto, quem estabeleceu o sábado então? Quando e por quê? Nós vamos abrir lá em Gênesis e vamos entender quem foi que estabeleceu o sábado, quando e por quê, tá bom? Aqui em Gênesis, aqui no comecinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. E assim, pois foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, o fizera.
Segundo a palavra de Deus aqui em Gênesis, não havia judeus, não havia gregos, não havia homem algum. Até então, o sábado foi estabelecido antes da entrada do pecado. Segundo Gênesis 2, versículo 1, Deus acabou, terminou toda a sua obra, os céus, a terra e todo o exército. E no versículo 2, havendo Deus terminado no dia sétimo, descansou de toda a sua obra. Então podemos notar aqui que primeiro não havia homem algum. O primeiro casal a ser criado, quando Deus havia terminado toda a sua obra, foi Adão e foi Eva. E eles não eram judeus. Então ele mesmo descansou, mesmo não havendo trabalhado. Ele não havia trabalhado, mas descansou. Aí muitos aderem o mandamento do quarto, que lembra do dia de sábado, aos judeus, sendo que não foi dada aos judeus. Mas o intuito de Deus é que eles lembrassem o povo israelita, por eles morar no Egito e conhecer ali vários deuses. Tinha o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Rã, o Deus isso, o Deus aquilo, vários deuses egípcios pagões. Aí agora Deus, para diferenciar ele dos outros, porque os outros não faziam nada, não tinha poder para nada, Deus agora se revela e diz agora, o sábado simboliza criação e libertação. Então, ou seja, o sábado em Gênesis 2 fala que Deus terminou toda a sua obra como Criador. No versículo 2 ele diz que ele aqui, no versículo 2, em havendo terminado no dia sétimo, descansou de toda a sua obra que tinha feito. Aí no versículo 3 diz que ele abençoou o dia sétimo, porque nele descansou de toda a sua obra como Criador. Olha o que diz aqui, Deus estabeleceu o sábado na criação antes mesmo da entrada do pecado. O sábado é um dia destinado a toda a humanidade. Jesus diz que Deus criou o sábado para benefício do ser humano. O próprio Jesus, lá em Marcos 2, capítulo 2, versículo 27, ele diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso foi um questionamento dos fariseus, dizendo que ele transgrediu o sábado. Aí é onde ele explicou o significado do sábado. Existia um jugo em cima do mandamento de Deus que não poderia fazer, era oprimido o povo, os fariseus, os escribas, obrigava eles a fazer algo que não era necessário. O sábado é um benefício, é um presente que Deus deu a toda a humanidade, independente de geração. É para mim e para você. É um lembrete dizendo quem Deus é. E Jesus disse que o sábado foi dado ao homem, não o homem ao sábado. É uma lembrança de Deus. O sábado é para demonstrar a mim e a você que Deus é o nosso Criador. Olha só. E vamos dar continuidade em outros dias a respeito, falando sobre esse mandamento em toda a Bíblia. Nós falamos em Êxodo 20, 8, versículo 8, e falamos agora em Gênesis 2, né? Falamos em Gênesis 2, 1 ao 3, que Deus nos deu um presente. Amém? E para terminar aqui, olha o que diz aqui em Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. O próprio Deus escreveu os mandamentos dando em 2 tábuas. Muitos, eu vou explicar um pouco em outro dia sobre as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que lá no Novo Testamento fala em 2 mandamentos. Jesus, ele resume os mandamentos em 2. A primeira tábua em amor a Deus, é um dos maiores mandamentos, e a segunda tábua em amor ao próximo. Ele diz que, desses 2 mandamentos depende toda a lei. Então vamos explicar em outro momento. Então que eu e você possa refletir, que você possa buscar na fonte, na Bíblia, se toda a Bíblia é inspirada e a Bíblia não tem autorização dessa transferência, dessa mudança. Iremos explicar mais um pouco adiante, sobre esse mandamento
que tornou-se esquecido por muitos. Então, assim, eu não acho na Bíblia autorização, a não ser o homem que foi que mudou esse mandamento. O homem no sentido de um poder, de uma religião. E no decorrer do estudo, das meditações, iremos falar um pouco sobre esse tema, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa, de certa forma, trabalhar no seu coração. Hoje nós conhecemos um mandamento de Deus que se refere ao sábado, que nos faz lembrar quem é Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele existe. E que Deus nos deu 6 dias para que possamos trabalhar, fazer toda a nossa obra. E o 7º dia ele especificou que é dele, do Senhor teu Deus.